Há algo quase místico em acordar às 3 da manhã sem motivo aparente. Enquanto o mundo dorme, envolto em um silêncio tão denso que parece possível ouvir o próprio sangue circular, você está ali, de olhos abertos, como se uma parte de si tivesse sido programada para despertar justamente naquele horário. Não é fome, não é sede, não é o barulho do vizinho ou o latido de um cachorro na rua. É apenas você, a escuridão e uma sensação estranha de que algo, ou alguém, o chamou de volta à consciência. À primeira vista pode parecer apenas insônia, aquele incômodo moderno que todos já experimentaram em alguma noite de estresse ou ansiedade. Mas quem acorda sistematicamente nessas horas, sem um gatilho óbvio, sabe que há algo mais. Não é o corpo que resiste ao descanso. É como se a mente tivesse um relógio interno ajustado para um horário que não pertence aos vivos. As 3 da manhã não são um acidente. São um convite. E que convite é esse? Alguns dirão que é o horário das bruxas, aquele momento em que o véu entre os mundos se afinaria, segundo lendas antigas. Outros, mais céticos, atribuirão a culpas do cortisol, o hormônio do estresse, que em algumas pessoas apresenta picos noturnos inexplicáveis. Mas quem já passou noites assim sabe que a explicação não está apenas na bioquímica ou no folclore. Está em algo mais profundo, uma necessidade de solidão que o dia não permite. Imagine só, durante as horas diurnas, somos bombardeados por estímulos, mensagens, notícias, olhares, expectativas. O cérebro, mesmo sem percebermos, passa o dia todo filtrando informações, tomando decisões, performando versões de nós mesmos para os outros. À noite, quando o mundo finalmente silencia, essa parte de nós que foi abafada pelo barulho da rotina acorda. Não por acaso, é nas madrugadas que os poetas escrevem seus versos mais crus, que os cientistas têm suas revelações e que os insones enfrentam suas sombras. Não é à toa que Van Gogh pintava de noite, que Kafka escrevia em horários impróprios e que tantos outros gênios da história eram conhecidos por suas noites em claro. A madrugada não pertence aos que dormem. Pertence aos que precisam se encontrar. Mas por que justamente esse horário? Por que não as 2? Por que não as 4? As 3 da manhã têm uma qualidade única. São o ponto exato em que a noite já se estendeu o suficiente para que o cansaço físico seja inevitável, mas ainda falta muito para o amanhecer. É o horário em que a resistência do corpo é menor e a mente, livre das distrações do dia, se volta para dentro. É quando as memórias que evitamos durante o dia emergem como fantasmas, quando as dúvidas que enterramos voltam à tona e quando, finalmente, nos permitimos sentir o que realmente sentimos, sem máscaras, sem desculpas. Para alguns, esses despertares noturnos são um sinal de luto não resolvido. O psiquiatra Carl Jung falava sobre o inconsciente como um reservatório de tudo o que negamos durante a vigília. Às 3 da manhã, quando as defesas estão baixas, esse material vem à tona. Pode ser a perda de alguém que não choramos o suficiente, um amor que não superamos, um sonho que abandonamos. O corpo acorda porque a alma recusa-se a deixar essas feridas adormecidas. Para outros, é um chamado criativo. Quantas vezes você já ouviu histórias de músicos que compuseram suas melhores canções de madrugada, de escritores que encontraram o desfecho perfeito de um livro às 3 da manhã? Há algo na quietude desse horário que desbloqueia partes do cérebro adormecidas durante o dia. É como se, sem o ruído externo, finalmente conseguíssemos ouvir nossa própria voz, e com ela, as ideias que o dia a dia abafa. E então há aqueles para quem a madrugada é simplesmente o horário da verdade. Sem a pressão de ser produtivo, de agradar os outros ou de seguir um script, somos forçados a encarar quem realmente somos. Não é à toa que tantas pessoas têm suas maiores crises existenciais nesse horário. É quando percebemos que a vida que levamos talvez não seja a que queríamos, que os relacionamentos que mantemos talvez não nos preencham, que os caminhos que escolhemos talvez não nos levem a lugar algum. As 3 da manhã são o espelho mais cruel que existe. Mas não é só de dor que se faz a madrugada. Há também uma beleza melancólica nesses despertares. É o horário em que o mundo parece suspenso no tempo, em que as ruas vazias e as luzes distantes das casas criam uma sensação de que só você existe. É quando podemos finalmente respirar sem pressa. Alguns até desenvolvem rituais noturnos, um chá quente, um caderno de anotações, uma playlist de músicas que ninguém mais ouve. Esses momentos se tornam sagrados, quase como uma religião particular. Porque no fundo, quem acorda às 3 da manhã sem motivo está, de certa forma, comemorando a própria solidão. E o que fazer quando isso acontece? Alguns tentam lutar contra, forçando o sono com remédios ou técnicas de relaxamento. Outros se rendem, transformando a insônia em uma aliada. Mas talvez a resposta não esteja em resistir ou em se entregar, e sim em ouvir.
Afinal, se o corpo insiste em acordar nesse horário, é porque há algo que precisa ser dito, sentido ou resolvido. Pode ser uma memória que precisa ser revisitada, uma decisão que precisa ser tomada, uma verdade que precisa ser encarada. As 3 da manhã não são um castigo. São um presente ambíguo, doloroso porque nos força a encarar o que evitamos, mas libertador, porque é só na escuridão que conseguimos enxergar as estrelas. E quem já passou por isso sabe, depois de uma noite assim, o amanhecer chega diferente. A luz parece mais clara, os sons mais nítidos, como se o mundo tivesse sido reiniciado. Porque, de certa forma, você também foi. Se você é uma dessas pessoas que acorda sem motivo no meio da noite, saiba, não há nada de errado com você. Pelo contrário, você faz parte de uma linhagem de sonhadores, de pensadores, de almas que se recusam a dormir enquanto há algo dentro delas que ainda não foi dito. Talvez seu corpo esteja apenas te lembrando que a vida não é só para ser vivida, é para ser questionada, sentida, explorada. E que às vezes as respostas mais importantes não chegam com o sol. Chegam quando o mundo está quieto o suficiente para que finalmente você possa ouvi-las. Então, da próxima vez que acordar às 3 da manhã, em vez de virar de lado e tentar dormir, experimente ficar. Tome um copo d'água. Olhe pela janela. Pergunte a si mesmo: o que eu estou evitando sentir? Ou o que eu preciso lembrar? Porque no fundo, essas madrugadas não são acidentais. São um convite para se encontrar. E quem sabe, no silêncio da noite, você não descobre algo que o dia nunca te deixaria ver. As madrugadas que nos revelam, quando a noite fala mais alto que o dia. Você já percebeu como as 3 horas da manhã são um horário sagrado? Não é apenas o momento em que o corpo acorda sem aviso, é a hora em que o mundo para de mentir. As ruas estão vazias, as notificações silenciam, e até o vento parece segredar algo que o dia não ousa dizer. Não é à toa que poetas, filósofos e loucos, às vezes, a mesma pessoa, juram que suas melhores, ou piores, ideias nascem nesse horário. Porque a noite não é só escuridão, é um espelho. E se eu te dissesse que essas madrugadas não são acidentes, mas um sistema de alerta da alma? Seu cérebro não está te acordando por acaso. Ele está te dizendo: tem algo aqui que você não quer ver de dia. Algo que só emerge quando os holofotes se apagam. Pode ser uma verdade inconveniente, aquele projeto que você adia há meses, uma saudade proibida, o nome que você apaga da caixa de mensagem, mas não da memória. Ou até uma pergunta existencial tão grande que o sol não dá conta de iluminar. E se eu estiver vivendo a vida errada? O que a noite sabe, e o dia esconde. As pessoas que acordam nessas horas, os insones voluntários, os sonhadores forçados, geralmente compartilham traços invisíveis à luz do dia. São detectores de falsidade. De dia, elas sorriem e cumprem papéis. De noite, o corpo se recusa a performar. A mente diz: basta de máscaras. Agora é hora de sentir o que você realmente sente. Exemplo: você passa o dia elogiando o trabalho, mas às 3 horas da manhã, finalmente admite: eu odeio isso. Por que estou aqui? 2. Tem um relógio interno de urgência. Não é ansiedade comum. É como se o cérebro soubesse que alguma coisa precisa ser resolvida antes do amanhecer. Uma decisão, um perdão, uma carta nunca enviada. Ciência por trás. Estudos mostram que o córtex pré-frontal, responsável por planejamento e autocrítica, fica hiperativo em insones noturnos. Não é à toa que você acorda com soluções para problemas que pareciam sem saída. 3. São guardiãs de segredos. A noite é a única testemunha das coisas que não podemos confessar nem para nós mesmos. É o horário das verdades nuas. Pergunta perigosa: o que você só admite para si mesmo depois da meia-noite? O que fazer quando a noite chama, e você não quer responder? Da próxima vez que acordar nesse horário, não lute. Em vez de contar carneirinhos ou rolar na cama como um peixe fora d'água, experimente isso. Escreva sem filtrar. Pegue um caderno, ou bloco de notas do celular, e despeje tudo. Não é diário. É vômito emocional. Regra: não reler, não julgar, só escrever até a caneta doer. Porque funciona. O cérebro usa a insônia para processar o que o dia não deixou. Escrever é dar a ele uma saída. 2. Faça a pergunta proibida. Não é porque não consigo dormir, mas: o que eu estou evitando enfrentar? Qual mentira eu venho contando para mim mesmo? Se eu tivesse coragem, o que faria diferente amanhã? Aviso: as respostas podem doer, mas a dor que cura é melhor que a dor que apodrece por dentro. 3. Ouça o silêncio. Feche os olhos e preste atenção nos sons da madrugada, o zumbido da geladeira, o vento nas árvores, seu próprio coração. Segredo: é nesse vazio que a intuição fala mais alto.
A voz que você ignora de dia grita de noite. 4. Tome uma decisão, mesmo que pequena. A insônia muitas vezes é o cérebro pedindo ação. Não precisa ser radical. Pode ser: amanhã, vou ligar para fulano. Vou pesquisar aquele curso que sempre adianto. Vou parar de fingir que está tudo bem. Efeito colateral: você dorme melhor quando o cérebro sente que está no controle. O amanhecer depois da tempestade. Aqui está a magia. As noites que doem são as que mais transformam. Depois de uma madrugada assim, você acorda diferente. Não porque dormiu bem, mas porque algo dentro de você se rearranjou. Talvez seja uma clareza repentina: preciso sair desse emprego, uma paz inesperada, finalmente entendi por que isso me machucava tanto, ou até uma coragem nova. Vou tentar, mesmo com medo. Os gregos chamavam isso de kairos, o momento certo, o tempo de Deus, aquele instante em que tudo se alinha não pelo relógio, mas pela alma. E adivinha? O kairos raramente bate à sua porta às 15 horas de uma terça-feira ensolarada. Ele chega de madrugada quando você está nu de distrações e sussurra: agora. É agora. Para quem ainda acha que dormir bem é o ideal, a sociedade adora rotular: quem dorme pouco é doente. Quem acorda de noite é ansioso. Mas e se você não está quebrado, só está sintonizado em outra frequência? As pessoas mais interessantes da história, artistas, cientistas, revolucionários, tiveram suas maiores revelações quando deveriam estar dormindo. Franz Kafka escrevia A Metamorfose de madrugada. Nikola Tesla tinha insights em estados de quase insônia. Virginia Woolf dizia que a noite era sua hora de verdade. Eles não tinham distúrbios do sono. Tinham distúrbios da alma, e foi isso que os tornou geniais. A última pergunta, a que você não quer responder. Antes de fechar este texto, faça um exercício. Pense na última vez que você acordou sem motivo no meio da noite. O que estava acontecendo na sua vida naquela época? Havia algo que você estava ignorando? Agora a pergunta que dói: e se essas noites não fossem um problema, mas um presente? Um presente incômodo, cruel às vezes, mas necessário. Como um espelho que mostra não só seu rosto, mas também o que você esconde atrás dele. O que fazer agora? Se você se identificou, anote: minhas madrugadas são mensagens. Vou ouvir. 2. Se conhece alguém assim, compartilha este texto. Às vezes a pessoa só precisa saber que não está sozinha no escuro. 3. Se quiser mais reflexões como essa, salva este perfil, ativa as notificações e comenta abaixo. Qual foi a sua maior revelação de madrugada? Prometo ler cada uma. Porque no fim, as noites que nos acordam são as que nos salvam. E o amanhecer depois delas? Esse sim é de verdade. Até a próxima madrugada. Lua crescente. Ou até você descobrir por que a sua alma não deixa você dormir. O silêncio que fala mais alto que as palavras. Você já percebeu como algumas pessoas carregam um silêncio que parece pesado? Não é aquele silêncio vazio, de quem não tem o que dizer. É um silêncio denso, como se cada palavra não dita fosse uma história guardada em uma caixa trancada. Enquanto o mundo grita por atenção, elas escolhem o eco interno. E isso, meu amigo, não é acaso. Antes que você pense: mas todo mundo tem seus momentos de quietude, saiba que estou falando daqueles silêncios crônicos. Aqueles que fazem com que a pessoa seja rotulada de fria, distante ou difícil de ler. Mas e se esse silêncio não for ausência, e sim presença em outra frequência? E se, em vez de vazio, ele estiver cheio de respostas que ninguém fez a pergunta certa para ouvir? O que esse silêncio esconde? E por que você deveria ouvir? Uma mente em overdrive. Enquanto você fala, elas estão processando camadas. Não é que não tenham o que dizer. É que estão filtrando o que vale a pena ser dito. Exemplo: um silêncio de 30 segundos em uma conversa pode ser o tempo que elas levam para descobrir a raiz do que você acabou de compartilhar. 2. Cicatrizes de palavras mal usadas. Já ouviu a expressão palavras são como ovos, uma vez quebrados, não voltam ao normal? Pois é. Muitas pessoas silenciosas aprenderam na marra que falhar em silêncio dói menos do que falhar em voz alta. Cena comum: alguém que na infância foi ridicularizado por uma opinião e hoje calcula cada sílaba antes de soltar. 3. A arte de observar sem ser vista. Elas não estão fora da roda, estão lendo o manual enquanto você joga o jogo. Silenciosos costumam ser os melhores estrategistas, artistas e solucionadores de problemas, porque veem o que os outros ignoram. Dado curioso: estudos mostram que pessoas introvertidas têm atividade cerebral mais complexa em áreas ligadas à memória e planejamento quando ouvem uma conversa. 4. O medo ou a sabedoria de ser mal interpretado. Em um mundo onde tudo vira meme, fofoca ou julgamento, o silêncio pode ser autopreservação.
Por que arriscar ser reduzido a um soldite quando você é uma sinfonia? Frase-chave: prefiro que pensem que sou antissocial do que descobrir que sou incompreendido. 5. A linguagem secreta dos gestos. Quem não fala muito fala com o corpo. Um olhar, um suspiro, a maneira como seguem a conversa com os olhos. O silêncio delas é um diálogo em código, e quem aprende a decifrá-lo, ganha acesso a um nível de comunicação que palavras não alcançam. Por que o mundo tem medo desse silêncio? Porque silêncio incomoda. Ele obriga as pessoas a olharem para dentro, e nem todo mundo está pronto para isso. Uma sociedade que prega fale agora ou seja esquecido, não sabe lidar com quem escolhe esperar, observar, sentir. Mas aqui está a verdade bombástica. As pessoas mais silenciosas muitas vezes são as que têm mais a dizer. Só não vão desperdiçar isso em quem não está pronto para ouvir. Como decifrar e valorizar esse silêncio? Marca de seleção branca: não force a fala, ofereça espaço. Silenciosos falam quando se sentem seguros, não pressionados. Marca de seleção branca: observe os detalhes. Um sorriso tímido, um aceno de cabeça, um caderno cheio de anotações. O silêncio deles é um livro aberto para quem sabe ler entre linhas. Marca de seleção branca: faça perguntas que exijam reflexão, não respostas automáticas. O que você acha que ninguém percebe sobre o assunto? Marca de seleção branca: aceite que nem tudo precisa de palavras. Às vezes, sentar juntos em silêncio já é uma conversa. Marca de seleção branca: não confunda quietude com indiferença. Pode ser que eles estejam construindo um império interno enquanto você acha que estão apenas quietos. A pergunta que você não quer responder. Agora, faça um exercício, Igo. Quando foi a última vez que você ficou em silêncio de verdade? Não aquele silêncio enquanto rola o feed, mas aquele silêncio ativo, em que você ouve a si mesmo. Se a resposta for "não me lembro", aqui vai um alerta. Você pode estar tão acostumado ao barulho que esqueceu como é a sua própria voz. O que fazer agora? Se você é silencioso, anote: meu silêncio não é vazio. É um convite para quem merece entrar. 2. Se convive com um silencioso, não os interrompa. Às vezes, eles estão escrevendo um poema mentalmente, e você nunca vai ler se não der tempo. 3. Se quer mais reflexões como essa, salva este texto, compartilha com quem precisa entender, ou ser entendido, e comenta: qual foi a vez que seu silêncio falou mais alto que suas palavras? Eu leio cada um. Porque no fim, as vozes mais poderosas não são as que gritam, são as que ecoam. E o eco? Esse só vem depois do silêncio. Até a próxima pausa entre as palavras. Via Láctea. Ou até você descobrir que o seu silêncio também é uma resposta.